Fischer Rasmussen. Embarque comigo em Missão Américas. Nós estamos na República Dominicana, um país de contrastes. Ele abriga desde um lago gigantesco que está a mais de 30 metros abaixo do nível do mar, até as mais altas montanhas do Caribe, Pico Duarte, com mais de 3.000 metros de altura. E por isso mesmo abriga uma fauna e um endemismo único. Animais que só existem aqui, não existem em qualquer outra parte do planeta. Incluído aí um mamífero insetívoro, venenoso, que tem uma história natural de mais de 76 milhões de anos. Um cara que conviveu com agora extintos dinossauros. Lá no Cretáceo, um fóssil vivo. Vive aqui, na República Dominicana. É protegido aqui, na República Dominicana. E é ele a razão da nossa missão por esse país. O Solenodonte. Dias de viagem, uma missão de muita persistência. A República Dominicana ocupa 2/3 da ilha de Hispaniola, compartilhada também com o Haiti. Sendo o segundo maior país do Caribe, ocupa uma área de mais de 48.000 quilômetros quadrados, cercado pelo Oceano Atlântico ao norte e pelo Mar do Caribe ao sul. Morro de medo de cair de cavalo. Você tem medo de cair da cama, mas você tem medo de cair da cama, cara. Não, na boa. E a Tá cama não, parada. e a Não, cama ele não colocou tem no perna. beliche lá do barco, ele colocou uma sacola de 20 montana. quilos, a montana apoiada pra ele não rolar. Não, e abraçou a montana. E abraçou. É, pra não rolar, mano. Aí rolava pro outro lado. Nosso ponto de partida, região de El Limón, Samaná. Por aqui não devemos encontrar o solenodonte, mas não podemos deixar de lado a fauna que habita o mesmo ambiente que o nosso mamífero venenoso. Vamos, bora. A cavalo rumo ao Parque Ecológico El Salto del Limón. Um percurso que exige equilíbrio, afinal, o terreno é um pouco acidentado. Esforço válido. Até porque o que eu quero mesmo é encontrar um tesouro escondido nessa área. Vem que eu tô ansioso, cara. Tô bem ansioso. É aqui mesmo, cara. É aqui, Cova das Serpentes. O povo daqui tem muito medo desse local aqui. Eles chamam aqui a Cova das Serpentes. É repleto de morcegos e, por consequência, de uma jiboia, uma epícrates, eles chamam de boa de Hispaniola. A maior serpente dessa ilha que não tem serpentes peçonhentas. Eles vão ter que entrar aí. Nossa, como tá quente aqui. Peraí. Embaçou... Ó, deixa eu falar pra vocês. É guerra aqui, hein? Embaçou minha lente também. Esse é o lugar, meu. Serpentes estão lá,
lotar de morcego e nada funciona lá dentro. A câmera embaça imediatamente, chega, embaça. Porque lá dentro é simplesmente quente e abafado. É tudo que uma serpente quer. Eu já identifiquei do lado esquerdo, já achei uma, cara. Sensacional, cara. Eu adoro, cara, eu adoro. O jeito é arriscar e torcer para o equipamento resistir. Já embaçou? Tá gravando, tá gravando. Olha os filhotes de morcego, cara. Que sensacional, cara. Os filhotinhos de morcego peladinho, cara. Aqui em cima. É isso que essas serpentes vêm buscar, cara. Aqui em cima. Meu entusiasmo só aumenta, por isso eu vou atrás da serpente. Eu vou lá. Tá saindo. Que lindo, olha o tamanho desse bicho, cara. Que sensacional. Uma epícrate estriados, cara. Meu, olha que linda. Uma serpente endêmica dessa região. Aliás, a República Dominicana é mesmo o berço de espécies únicas. Genial isso. É um animal que é oportunista, vai se alimentar de lagartos, pequenos mamíferos, incluído aqui morcegos. É um bicho que se desenvolve bem em qualquer ambiente. Nada bem, trepa bem nas árvores, como no solo e nas cavernas. É uma serpente que não possui toxina. Pode ultrapassar os 2 metros de comprimento e é também vivípara. Ela pare os seus filhotes e os deixa seguir independentes. E aí? Você é doido, rapaz. Olha o equipamento. Chega a ficar... Úmido. úmido. Embaçou a lente? É isso aí. Esse é apenas o começo dessa nossa expedição por esse país incrível e intrigante. Da região de Samaná, seguimos para Santo Domingo, pouco mais de 2 horas de viagem. Para entender melhor o que é que nós vamos encontrar na nossa expedição em busca do solenodonte, eu vim até o zoológico aqui de Santo Domingo. O zoológico de Santo Domingo me parece que tem, um casal de solenodontes que eles guardam as 7 chaves. Buenos días. Hola, buenos días. Ustedes mantienen aquí los solenodontes. Una pareja, me parece. Tenemos una No están en la exposición. No tenemos en la exhibición aún. Por ahora, para entenderlos Bajo mejor. su comportamiento, Comportamiento. reproducción, alimentación. Bueno, nos privilegien. Queremos conocer el solenodonte. Sí, bienvenido. Por vamos. favor. Não se sabe de nenhuma reprodução em cativeiro. Por isso, toda a cautela com o casal mantido aqui é imprescindível. Eu só pude observar. Todo el día así, dorme. Sí. Todo el día. Um bicho extremamente ameaçado e que, como Hispaniola pertence a 2 países, um dos países tem uma política pouco protecionista e conservacionista, porque tem muitos problemas sociais, que é o Haiti. E aqui é um país onde se faz o máximo de esforço para tentar proteger e entender este animal, o solenodonte. Nos permiten colocar una cámara aquí en la noche para pasar la noche para poder... Por supuesto. Cámara nocturna, así, sin luz, sin nada. Ok. Bueno, ok. Si la comida puede se quedar aquí, sería perfecto, más para atrás. Ahí estamos.
O resultado não poderia ser melhor. Estavam lá e registramos assim as nossas primeiras imagens de solenodontes. Esse casal foi trazido para o zoológico por autoridades ambientais, já que aqui funciona um centro de reabilitação. A alimentação deles mistura ração com ratos recém-nascidos vivos. Claro que para chegar a essa dieta foram realizados estudos durante muito tempo. O solenodonte é pesquisado aqui há mais de 8 anos. Esse foi um passo muito importante na nossa expedição. Cenas únicas dos bichos se alimentando, caminhando pelo ambiente. Sensacional. Isso só fez aumentar ainda mais a minha ansiedade para encontrar esse mamífero na natureza. De Santo Domingo para a região do Lago Enriquillo, aproximadamente 200 quilômetros de viagem, que fizemos em mais ou menos 4 horas. O Lago Enriquillo fica na região sudoeste do país. São mais de 300 quilômetros quadrados de água salgada, entre as províncias de Bauruco e Independência. O Lago Enriquillo, ele tem uma história de formação muito interessante. O Oceano Atlântico invadiu todo esse vale do Neiba e formou uma grande baía 6.000 anos atrás. Isso durou 1.200 anos. Há 4.800 anos começou a haver uma transformação e a baía se transformou num lago porque o rio Iaque do Sul, que alimenta toda essa região aqui, o Lago Enriquillo, ele começou a depositar sedimentos na boca. Então, o que era uma baía, através do isolamento com o Oceano Atlântico, se tornou um lago do interior. Enfim, uma boa parada antes de chegar a Pedernales, onde a gente talvez, com muita sorte, a gente encontre o solenodonte selvagem. Vamos explorar essa ilha de Cabritos, embaixo desse sol. Corvos endêmicos. Aliás, o nível de endemismo aqui dessa região é muito alto. Entre os habitantes daqui está o crocodilo americano. Essa é uma das maiores colônias de reprodução desse bicho, que mesmo assim ainda corre riscos. O Parque Nacional também abriga diversas aves e 2 espécies de iguanas, que estão bastante ameaçadas, a ricorde e a rinoceros. É quente aqui, viu? Uau! As iguanas estão aqui. Marca da cauda. E fezes de iguanas. Ambas iguanas, quando adultas, vão comer frutos, folhas e, eventualmente, insetos e invertebrados que encontrarem aqui, como caranguejos.
Quando são jovens, não. Começam a sua vida como carnívoras, aí sim a proteína animal é muito importante para o desenvolvimento delas. E são bichos que são regulados por esse astro-rei, pelo Sol. São animais de hábito diurno e que o Sol tem uma função primordial no metabolismo desses animais. Em todo o processo digestório também. Agora temos que procurar esses bichos que estão aqui. Percorremos Isla Cabritos por algumas boas horas, mas os rastros que encontrei antes não me deram a garantia de cruzar o caminho das iguanas. O jeito foi seguir com a procura. O Parque Nacional Henriquillo, junto com duas outras áreas protegidas, que são Bauruco e Jaraguá, formam um corredor que protege todas as espécies endêmicas daqui. E por isso mesmo foi elevado à categoria de Reserva Mundial da Biosfera pela Unesco. Mesmo sendo um ambiente protegido, alguns dos animais que encontramos por aqui enfrentam diminuição em suas populações. Essa é a comida natural dessas iguanas. Essas frutinhas de cactos são o que naturalmente as iguanas gostam de comer. Aqui é proibido alimentar as iguanas. E isso para garantir a segurança dos animais e dos próprios visitantes. A primeira iguana que avistamos foi a Cyclura ricordi, um animal que está criticamente em perigo, um dos lagartos mais ameaçados do mundo. Nessa região são 3 subpopulações dessa espécie. Estima-se que existam entre 2 e 4 mil indivíduos apenas. Muito arisca, porque aqui é um parque nacional, então os bichos já têm uma relação diferente com o ser humano, é muito desconfiada, muito desconfiada. A gente tem que lembrar que esses bichos foram, outrora, muito caçados pelo ser humano, pelos próprios taínos que viviam aqui, era a base alimentar deles também, né? Fazia parte do cardápio deles, né? Em maio começa o frenesi reprodutivo desses bichos. A incubação nesses fornos que são aqui, esses terrenos aqui dessa região, dessa ilha, vão para essa espécie de 95 a 100 dias, mais ou menos. As fêmeas ricordi chegam aos 43 centímetros. Os machos são um pouco maiores. Chegam aos 49,5 centímetros em média. Que normalmente é branco do olho, é que é vermelho, cara. Que bicho interessante. Lindo, lindo, lindo demais. Bem. Essa é a outra espécie de iguana. Iguana rinoceronte, que tem como característica principal esses cornos na ponta do nariz. Assim como a ricordi, a rinoceronte também inicia o período reprodutivo em maio e tem uma incubação de cerca de 85 dias. É um animal em estado vulnerável de conservação. Essa região que nós estamos vendo aqui é uma região seca, árida, mas ela é muito importante para a indústria carvoeira. Então, aqui, infelizmente, a deflorestação ela aconteceu durante muitos anos. Claro que agora é um parque nacional.
E isso, sem dúvida, afetou as diferentes populações de animais que viviam aqui e pressionaram as iguanas. Estima-se que existam entre 10 e 17 mil iguanas rinoceronte. Aqui, nessa ilha de Cabritos, foram retirados todos os animais que não são naturais aqui. Por quê? Além da indústria carvoeira, cachorros, porcos que acabam predando ovos, por exemplo, das iguanas, acabam predando as próprias iguanas, então fauna introduzida. Isso sem falar que no Haiti é extremo o uso de iguanas como alimento nas áreas rurais. O comércio internacional de animais selvagens foi controlado na República Dominicana, mas no país vizinho, nem tanto. Depois de conhecer a região do Lago Henriquillo, seguimos rumo à Baía de Las Águilas, cerca de 4 horas de viagem. Esse caminho nos aproximava cada vez mais do ponto onde teríamos a oportunidade de um encontro com solenodontes selvagens. Jorge, ¿Cómo estás? tranquilo? Bien. ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo tranquilo. Gracias por me encontrar aquí. Estamos cerca de la zona del solenodonte aquí, Sí, ¿no? sí, sí. Es tratar de subir un poco más arriba, que es la zona donde el solenodonte más abunda. Jorge é pesquisador e há mais de 7 anos participa, junto com o instituto do qual ele faz parte, da conservação e preservação e estudos que envolvem o solenodonte. Hoje nós estamos nessa praia porque eu vou aproveitar o dia para mergulhar, mas eu quero entender aonde nós estamos. Nosotros ahora mismo estamos acá Cabo en Rojo. Cabo Rojo. La capital de Pedernales es el mismo Pedernales, donde vamos a pernoctar esta noche y vamos a recorrer esta carretera y en los costados del área protegida vamos a buscar por el solenodonte y vamos a buscar por la jutía también. Estamos en la frontera con Haití, bien en la frontera. Estamos pegados, la carretera que vamos a ir esta noche está prácticamente a 1 kilómetro de la frontera de Haití. Ok. Bueno, entonces hoy vamos primero caminhar um pouco no dia na zona onde vivem, porque na noite eu não vou conseguir enxergar realmente o habitat durante a noite. E durante o dia a gente vai entender onde nós estamos, aonde eles frequentam, para que à noite a gente possa ir até o local e ter a sorte de Perfecto. ver um dinossauro. ¿Sí? Bueno, Esperemos ok. tener suerte. Eu me vou aí, vou a bucear um pouco Ok, nos veremos entonces e esta nos tarde. vemos en la tarde. Bárbaro. Jorge, gracias, Cuida. hermano. No, Nos faltaba vemos. más. Esses caras são dominicanos e são pescadores. Pescam polvos, lagostas, mergulham aqui para poder vender aos grandes centros, lá em Santo Domingo, na capital, eventualmente até em Punta Cana, onde muitos turistas vão, comem polvos que esses caras, ou lagostas que esses caras pescaram. Então aqui, apesar de ser um parque nacional, mas a pesca dentro desses padrões é permitida e nós vamos acompanhar esses caras porque eles têm uma visão única de encontrar os bichos. Eu pedi a eles que pudessem nos ajudar a mostrar esses animais. Você vai na hora? Sim. Tudo em pulmão, hein? Aqui, ó. Eu vou descer junto com o câmera, vou descer com ar comprimido. Mas esses caras vão aqui, ó.
Um cenário repleto de animais incríveis. Nesse mergulho, tivemos a chance de registrar o peixe-lagarto, bicho que ocorre mais em fundos arenosos, rochosos ou até coralinos. Esse peixe chega a 45 centímetros no máximo. Outro que deu o ar da graça foi esse que parece uma bolinha cheia de espinhos. É o peixe-balão. Em geral, eles inflam o corpo para se defender de predadores. Por essas águas também vimos o peixe-leão, ou lionfish, um bicho que está entre os mais venenosos do planeta. Carrega toxina em suas espinhas dorsal e ventral. Um peixe dos oceanos Índico e Pacífico. Um grande predador que ameaça as águas do Atlântico. Ele desequilibra a fauna local, já que não é natural daqui. Conseguimos registrar também lagostas e até um polvo. Aliás, o polvo é foco da pesca dos caras que acompanharam a gente no mergulho. Quanto vale um pulpo? 1 quilo son 2 libras. 1 quilo são 2 libras. Menos de R$10 o quilo. O menor lucro está nas mãos desses caras. É um pecado, porque você tem que sacar muito mais para ser a plata que necessita. Sí, claro. Se você ganharia mais, sacariam menos. Não é verdade? Esse é o dilema da conservação. Os pescadores precisam sustentar suas famílias e têm direito a sustentar suas famílias e usam a pesca, que é uma coisa tradicional dessa região, para poder sobreviver. Mas, infelizmente, nós temos elementos na corrente que são nocivos para a conservação. Bueno, senhores, muito gusto de conhecer vocês, dominicanos legítimos. Muitas graças. Eu vou começar a me preparar porque já é passado meio-dia e nós vamos começar a nos direcionar para poder conhecer um pouco mais sobre o habitat em que o solenodonte se esconde durante o dia. O nosso tempo estava se esgotando e o próximo passo era reconhecer os caminhos por onde passa o solenodonte em vida livre. De Bahia de las Águilas, fomos para o destino final dessa missão, Pedernales. Ao lado do pesquisador Jorge, seguimos desbravando a mata para encontrar rastros do solenodonte. Já foi deflorestado aqui. Sí, esto es bosque secundario. E aqui, então, o solenodonte vive também. Sí. Acá vemos cómo esto es como un camino que ellos tienen, porque la madriguera del solenodonte está en esa zona. Entonces, abajo de esto hay un sistema increíble de madrigueras, de caminos. Como son túneles. Son pequeños túneles que hay adentro, entonces vive una gran cantidad de fauna ahí, inclusive la jutía, el solenodonte utilizan estos túneles para poder sobrevivir. Como sobreviveram esses mamíferos a toda a pressão que teve, inclusive ao meteorito, né, que caiu em Yucatán, ¿no? Exacto. La teoría es que sobrevivieron muy pocos y de esos se extendió la
la raza y empezó a aumentar la población. Pero unos pocos sobrevivieron porque no hay mucha diferencia genética entre las poblaciones. Tão pequeno, mas tão grande, né? Com uma história tão grande. Eso es lo que dicen justamente del por qué el solenodonte y la jutía sobrevivieron a las grandes extinciones del Caribe, porque son el tamaño justo para que la rata no lo pueda matar ni el hombre lo pueda ver. Entonces, que son justamente los dos depredadores más grandes que tenemos acá. Como animal nativo, foi o maior predador. Na hora que os espanhóis desembarcaram, esse era o maior predador que existia. Esse pequeno animal que tem 1 quilo. Sí, 1 kilo y tiene 30 centímetros y 15 centímetros de cola. Esse cara. Além do Jorge, também contamos com mais 2 caras nessa missão para encontrar o solenodonte. Homens que conhecem muito bem o comportamento do bicho. Andamos um bom tempo e nada. Cuidado aqui, hein? Tem um buraco gigante aqui, hein? À esquerda, gigante. Deve ser mais uma casa de solenodonte, cara. Não. Nem sabia que tinha árvores tão altas aqui. Sério? Tá falando sério, Nicola? Tá muito lejos. Ok, não é um solenodonte, mas de qualquer forma é um achado incrível. Outro mamífero da ilha, a rutia. É um bicho que não compete com o solenodonte, porque vai comer tubérculos, raízes, frutos. É um roedor. Para tentar uma aproximação, o jeito foi seguir os passos da rutia com os olhos. O animal estava muito distante. Agora sim se vê. Agora sim se vê. Descem. Sí, Al suelo. Duermen en el suelo. Ah, duermen ahí. No duermen entonces en las árboles. No. Duermen Ah, en duermen madrigueras, también en En los madrigueras. mismos lugares que los solenodontes, en cuevas. Um dos mamíferos mais raros do planeta. Endêmico de Hispaniola, como o solenodonte. É um roedor que vai comer frutos e tubérculos. Aqui, quantas crias aqui? La hembra los lleva? No. Caminham com a família. Hembra e crias. No macho. Viven juntos. Ah, vivem juntos. É uma família. São animais que podem chegar aos 50 centímetros e podem pesar até 1,5 kg. Infelizmente, um animal extremamente ameaçado. Las amenazas, el hombre La deforestación. es el número 1. Sí. Perros también. Perros también. El problema es que se come también muchas veces en los costados de las agriculturas. Son como plagas. Consideradas plagas del... No es una plaga porque... Claro, no es, pero considerado por los que asemblan ahí. Pero los campesinos de acá locales sí. la consideran y los haitianos se la comen. Os esforços pela conservação de animais como a rutia são grandes na República Dominicana. Mas no Haiti, que detém 1/3 da ilha Hispaniola, a proteção da fauna ainda não é prioridade. Até mesmo por causa de tantos problemas sociais que assolam o país. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Isso aí. Este ya no está tan antiguo como el solenodonte. No, este tiene 45 millones. 45 millones de años. El solenodonte es la reliquia, el bebé nuestro. Bueno, falta el solenodonte. Vamos a buscarlo. Bot fé nele. Uma jornada de 30 dias, passando por diversas regiões da República Dominicana e como foco um mamífero raro e ameaçado,
o solenodonte. Nessa missão já tivemos encontros importantes e especiais. O último deles com a rutia, animal também em risco. Para chegar perto desses bichos, contamos com a ajuda de gente que estuda e conhece com a palma da mão o habitat desses animais. Foram dias e noites procurando rastros e o próprio solenodonte. Muitas horas de caminhada e observação, mas nada do mamífero venenoso que queremos encontrar. El solenodonte vive como? Está sempre en la misma zona. A veces cambian de madriguera, pero el solenodonte puede caminar 1 kilómetro durante la noche y volver a su madriguera. Não podíamos mais esperar. Estávamos com os caras que mais conhecem esse pedaço aqui. Só precisávamos seguir as orientações. Usted comanda. Luce apagada entonces y buena suerte. Senhores, aqui apagamos e aqui... A pedido do Nicolas, ficamos em silêncio enquanto ele e o Jimmy vasculhavam a área. Passamos toda a madrugada à espera. Escutaram? São... Que horas são agora? Son las 5:30. Quase 6 da manhã. Agarraram? Espectáculo. Lograste hacer unas imágenes térmicas aí? Sí, 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 antes de agarrarlo. Esse cara é o cara. Os registros que o Nicolas conseguiu com a câmera térmica são muito valiosos. Flagrar o bicho assim é para comemorar, sem nenhuma dúvida. Afinal, temos imagens desse mamífero tão raro agindo instintivamente, buscando suas presas, vivendo livre. Mas o meu presente foi ainda maior. Quando eu poderia imaginar que teria esse bicho assim tão perto? Tem um nariz bem comprido, garras poderosas para um mamífero que está o tempo todo escavando para buscar o seu alimento, porque comem basicamente insetos. Principalmente invertebrados y a veces son medio oportunistas porque también pueden llegar a encontrar unos nidos de algunos pájaros y comérselos. O solenodonte é um mamífero venenoso. Ele tem glândulas que produzem uma saliva tóxica liberada pelos dentes da maxila inferior. Para o ser humano, um acidente com esse bicho vai provocar incômodo, mas não há nenhum registro de mortes. Pesquisadores ainda tentam decifrar o veneno dele. Ahora justamente con la Sociedad Zoológica de Londres estamos haciendo un estudio para determinar cuáles son las proteínas de este veneno. Y una de las intrigas que siempre tenemos es ¿para qué realmente, siendo un animal insectívoro, para qué realmente ha tenido veneno? Claro. En este momento sabemos que antes de la llegada, hace 500 años, antes de la llegada de los europeos, que fueron los que trajeron sus depredadores, como es el perro principalmente, no tenía enemigos naturales. Este que tenemos en la mano es el Solenodon paradoxus, que prácticamente está distribuido en toda la República Dominicana, pero sufre unas amenazas bastante grandes con el tema de la deforestación y los perros, que los perros hacen... Los perros son la gran amenaza hoy. Los perros Hombre hoy en y día, perros. exactamente. ¿Los comen? No es un animal realmente que el normal de la gente lo busque para comer. Es muy, muy poco conocido en la República Dominicana y nosotros somos prácticamente unos privilegiados al poderlo ver. Podemos decir que el 1 o el 2% de los dominicanos realmente han podido llegar a verlo a este animal. Em Cuba, há também uma outra espécie de solenodonte, o cubanus, que enfrenta ameaças similares a esse encontrado na República Dominicana. E também, segundo Jorge, os animais de lá começaram a ser estudados recentemente. Apenas alguns poucos animais vivos foram vistos por lá, em parques nacionais.
¿Es una hembra? Es una hembra, Y- tiene dos... Pero la curiosidad, ¿dónde están las tetas? Las tetas es increíble. Están justamente aquí están las tetas, abajo. olha. Y una cosa interesante es que puede tener hasta 3 cachorros por año. Entonces, el periodo de vida se conoce, el único animal que se conoce en cautividad ha durado 17 años. ¿Qué estamos haciendo en términos de conservación ahora para estos animales? SOH Conservación tiene muchos años trabajando en la conservación del solenodonte, ya llevan 7 años. Entonces estamos averiguando cómo disminuir estas amenazas, cómo restaurar muchos de los ambientes naturales que el solenodonte habita. A captura desse animal não foi em vão. Foram retiradas amostras de pelos para exame de DNA. Cuanto más conozcamos sobre la ecología, sus costumbres, sus amenazas, podemos asegurar que esta especie pueda vivir capaz después que los seres humanos desaparezcan. Buena observação. Esse é o solenodonte, um animal espetacular de 76 a 78 milhões de anos e que ainda convive com nós seres humanos. É quase um milagre. Ok. Nós vamos soltar esse animal no mesmo lugar que ele foi recolhido. Estou muito feliz que tudo tenha dado certo. Claro, muito feliz, claro. muito feliz. Totalmente. Um animal pequeno, que mede cerca de 50 centímetros, mas grande em sua história evolutiva. Raro, um exemplo de endemismo desse país tão rico em diversidade de espécies. O solenodonte simboliza vitória, nos dá a certeza de que a força da natureza é mesmo mágica. Afinal, um ser tão ímpar, que sobreviveu a tantas ameaças e ainda se mantém entre nós, é mesmo digno de toda a minha admiração. Missão cumprida.